Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 17 de junho de 2016. Esse é o verbete de número 3.787. Ele tem 4 páginas, 5 logias e 10 máximos. O tema hoje é nome pessoal técnico. A especialidade é a onomasticologia. A nossa verbetógrafa é a Kátia Aracaki, que é graduada em psicologia, mestre em gerontologia. Ela é autora de livros tais como Viagens Internacionais, Antibagulismo Energético e Cognópolis, um lugar para se viver, e Epicom desde 2011. O nome pessoal técnico é a escolha criteriosa de 2 nomes pela Consim, homem ou mulher, objetivando a funcionalidade na comunicação em geral e a melhor fixação por parte de outrem. É um tema neutro. O holopensene pessoal da tecnicidade, os grafopensenes, a grafopensenidade, o holopensene criado a partir do nome pessoal. O nome pessoal técnico, o nome duplo, a apresentação pessoal gráfica, o chamariz consciencial, a marca própria, a denominação fixadora, o fácil reconhecimento público, a onomástica objetiva, a autovivência do estado vibracional profilático, a inspiração do nome aos pais, feita pelo amparador extrafísico, o nome atual fazendo alusão à retrovida, as sincronicidades relativas ao nome pessoal técnico, as retrocognições inconscientes dos retronomes, os parachamamentos das consciexes e os parafenômenos envolvendo o nome próprio. Aí nós temos aí o detalhismo para ser observado. Aqui na argumentologia nós temos alguns nomes interessantes também para a gente cuidar, principalmente esses que lá colocou aqui de cacófatos. E na acabativa nós temos conformática, estilo técnico, força presencial, língua materna, papel social. O nome pessoal técnico facilita as inter-relações conscienciais ao demarcar e criar identidade mais facilmente memorável às demais pessoas no convívio diário, dentre tantas outras. Você utiliza nome pessoal técnico? Quais têm sido os efeitos dessa condição no meio social no qual vive? Na bibliografia específica, nós temos 3 itens. Na mega-análise, reconhecimento, denominação, identidade, autorado, tecnicidade, personalidade, comunicação, retronome, retrovida, ressoma, apelido, sobrenome, pseudônimo, interrelação, biografoteca, antroponímia, parachamamento, historiografologia, onomasticologia e seriexologia. Para a gente começar, então, a gente vai pedir para a professora Kátia explicar um pouquinho a escolha desse tema. Eu fiz esse verbete, foi a pedido de uma amiga, que ela falou que tem muita dificuldade de escolher um nome técnico. Então, ela falou que cada hora usa um nome e ela vê como que é difícil as pessoas saberem quando que é ela e quando não é, porque como ela usa muitos nomes, aí ela vê que isso é uma dificuldade. Aí ela pediu para escrever um verbete, vamos ver se ajuda em alguma coisa. Lembrando que esse nome técnico, né, Kátia, é o que a gente usa aqui na Conscienciologia, não é? São 2 nomes. Sim. Inclusive para dar aula, para na hora de escrever um livro, colocar lá o nome na capa, né? Que é como você diz aqui, para ajudar na fixação do próprio nome por parte de outrem.
Eu lembro que a gente eu morei fora do país e tinha um determinado país, que a gente não precisa falar qual, mas os nomes eram 2 linhas de nome. Maria Eucádia da Silva Xavier de Toledo, Bragança, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É uma loucura aquilo. Aí você não sabe quem é quem, porque você não fixa nada, é a Maria, é a Eucádia, é a Bragança, é a Silva, é a Xavier. Não dá. Então o nome técnico é bom porque ele define rapidamente, né, quem é quem. Então vamos aqui para as perguntas. Estrangeirismologia, página 1, primeira linha. De que modo o Zeitgeist, seja o atual, seja de uma época antiga, influencia e influenciava o nome pessoal técnico escolhido? Então, Zeitgeist é o espírito do tempo, né? E o que a gente nota é que muitos nomes eles são escolhidos de acordo com o que está acontecendo numa determinada época. É bem isso. Hoje em dia tem jogador de futebol, você vê um monte. Aí tem lá a vilã ou a protagonista da novela. Aí tem mais uma série de nomes. É bem isso. Até hoje, né, tem essa influência. Antigamente, é claro, Kátia, que tinha aquela história do romance, né? Eram as protagonistas dos romances que ditavam moda de nome. E agora não, né? Agora é novela propriamente dita, é filme. Estrangeirismologia, página 1, segunda linha. Qual a influência aí, ó, dos atores e atrizes de Hollywood exercida na escolha deste nome pessoal técnico? Poderia exemplificar, por gentileza? Não, aqui eu quis dizer na escolha que os pais muitas vezes fazem, né? Eles colocam o nome nos filhos de alguém que eles idolatram. Kátia, fala um pouco desse nome técnico, como é que a pessoa chega nele? Porque já que a sua amiga estava em dúvida, e aí vem essa pergunta dos atores, como é que uma pessoa ela chega e fala assim, esse vai ser meu nome técnico? Eu acho que se ela tem mais de 2 nomes, né? E a maioria tem, ela tem o prenome, o sobrenome, né? Então ela escolher 2 desses, né? Eu acho que ela tem que fazer uma escolha que evite esses itens que estão aqui na página 3, ó. Evitar o cacófato, né? Evitar nomes que têm uma conotação negativa, evitar nomes que tenham uma sonoridade, que não sejam sonoros. E a pessoa, acho que ela tem que fazer uma escolha, e aí ela tem que fixar naquilo, né? Porque não pode ser um nome que fique uma coisa muito infantilizada também, né? Tem que ser um nome que sirva para publicamente a pessoa poder expor, né? Seja num trabalho técnico, seja num evento social, né? Então não pode ser uma coisa muito da intimidade, ou que até envolva Diminutivo, às vezes não é o ideal, pois né? é. Então, às vezes, a pessoa ela vai ter até que... Eu já vi casos aqui na Cognópolis que a pessoa, no nome oficial, ela não tinha aquele nome. Mas como os nomes que ela tinha, os sobrenomes, tinham uma conotação muito pejorativa, aí o professor Valdo indicou assim, não, então vê o sobrenome da sua mãe, quem sabe. Então, Aí mesmo ela- não ela estando mudou. legalmente, a Entendi. pessoa mudou e incluiu, para não ficar, porque já era um sobrenome que reforçava o trafar da pessoa. Ah, interessante isso, que daí ela escolheu então um outro sobrenome que não estava no nome oficial Sim. dela para poder adotar. E para poder puxar para cima. Puxar para cima, entendi. E a pessoa tem que gostar, né, também. Porque tem muita gente que não gosta, Que não né? gosta. Do nome, do sobrenome, tem uma implicância. Aí ela tem que dar um jeito, ou de ter uma outra abordagem em relação a isso, ou dela procurar fazer uma composição do nome dela que ela fique mais satisfeita. Agrade, né? Que agrade. Então, então, por exemplo, se eu falar o nome da Mabel. O nome da Mabel é Maria Isabel, mas ela sempre foi chamada de Mabel. Mas eu estou falando, de repente, uma pessoa que tem um nome Maria alguma coisa, ela pode transformar num, né? Matê, Maria Tereza, Sim. ela pode se transformar em Matê, Sim. que é o que tem até um artista, né? Matê. Porque aí fica mais fácil
Porque senão ou ela vai ser a Maria ou ela vai ser a Tereza. Porque Maria Tereza, toda hora você chamar uma pessoa, é muito comprido. Muito comprido, é. E também acho que tem que ser um nome fácil das pessoas pronunciarem. Tem aquele psicólogo que é o Mihaly... Então, dá, poxa, né? é assim, é um nome que marca, mas ninguém consegue escrever e nem consegue falar corretamente, né? Tem que ser nome fácil. E aí a pessoa adota esse nome para assinar, não é isso que é a ideia? Tudo que ela fizer publicamente, ela assina, se possível, com aquele nome. Se possível, porque profissionalmente às vezes não é possível, né? Na academia, muitas vezes tem que usar o nome todo. Na área da saúde, então, por exemplo, psicólogo, médico, são obrigados a usar o nome completo. Não pode, por exemplo, no cartão de visita, no receituário, fazer o nome pessoal técnico. Não pode. Tem que ser o nome completo. Então entendi. Quer dizer, aqui na Conscienciologia é possível. Fala, Terezinha, é possível porque a gente tem essa maior liberdade, Para né? escrever livro também, se não for alguma coisa muito atrelada a um grupo específico também, É que nem eu coloco na capa do livro Mabel Teles, até porque se eu colocasse Maria Isabel, ninguém ia saber quem era. Quem é essa dona. Então é mais fácil Mabel Teles, que é o que todo mundo me chama Mas, mesmo. por exemplo, numa monografia sua de mestrado... Não pude colocar. O artigo que publico nas revistas acadêmicas, entra lá, Maria Isabel da Silva Teles. Eu sou Silva também. Professora Cátia, parabéns pelo verbete. Obrigada. É que você falou assim, ó, daquelas pessoas que não gostam do nome, né? Eu até estava relatando, né? Meu nome Terezinha, nunca assim, tive afinidade com o nome. Eu acho que eu lembro, assim, uns 5 anos atrás, que eu estava com uma pessoa que ela também é estudiosa de nomes, e ela falou assim, nossa, teu nome é muito bonito, porque sabe o que ele significa? Eu disse, olha, nunca gostei do meu nome, para começar. Assim, tem a letra do infinito. Daí começou a falar um monte de coisa sobre o meu nome, e eu, poxa, né, tal, assim. E daí comecei, assim, a refletir sobre o meu nome. A fazer, né, uma reconciliação com o próprio nome. Com o próprio nome, mas eu nunca gostei, porque, na realidade, meu nome real é Terezinha de Jesus. Eu sempre ocultei o de Jesus. Me chamavam, eu dizia Terezinha, nunca falei. Eu até, assim, achava que de Jesus era sobrenome, claro que não é, né? Porque é o nome, né? Será que teria alguma coisa por trás a ver quando a pessoa não tem essa afinidade, ou porque alguma coisa a ver com as suas retrovidas aí? Ou senão é aquela história, igual o fumante que parou de fumar e aí não suporta o cheiro da fumaça, né? Então, às vezes a pessoa, não sei, uma hipótese, né? Vamos supor que você já tenha mexido muito com religião em outras vidas, e aí fez o curso intermissivo, aí já veio com uma vacina para não mexer. E aí a sua família te dá justamente um nome religioso que tem relação com o seu holopensene, né, de retrovidas. E às vezes pode ser um lembrete, né? Lembrete. Você sabe que eu tinha uma conhecida que ela, não vou falar o nome dela, obviamente, aqui, né? E ela falava assim, olha, desde pequena esse nome me incomoda. E eu disse, por quê? Porque me lembra a monarquia. Interessante. E ela tinha dentro dela aquele nome, isso muito pequena, ela disse, fazia evocação de um processo que ela quanto pequena, ela discordava, mas que hoje, depois, ela entende que deve ter sido um passado dela, assim, não muito longínquo, né? E aí e aí ela tinha um certo asco, então ela adotou um apelido que quebrava isso. E as pessoas conheciam essa pessoa pelo apelido e não pelo nome, que era aqueles nomes, como eu estou dizendo, de 10... Né? Você fala Maria, José, vai falando, né? Agora tem gente que tem um super orgulho desses nomes, né? Tem. Bragança da Silva, de Orleans, não sei o quê, né? Isso tem muito em alguns lugares. Você sabe com quem está falando? É a carteirada, né? Isso tem muito em alguns lugares do país, né? Por exemplo, em São Paulo tem, eu não sei outros estados, né? Mas no Rio tem. Tem, não tem? Porque é aquela nata da sociedade, que é você da família tal, né? Quer dizer que o sobrenome tem um peso absurdo. Estrangeirismologia, página 1, segunda linha. Como funciona o nome enquanto brand?
É só você ver várias marcas, né, de produtos que derivaram do nome de alguém. Então, você pensa lá, Helena Rubinstein, Christian Dior, Chanel, né? Então, era um nome da pessoa que trabalhou naquela área, criou aquela indústria, e aí o nome ficou enquanto marca. E aí a pessoa perdeu toda a individualidade dela naquele momento, provavelmente, sim, né? Porque aí se mistura, né, Kátia, a pessoa com a empresa e aquilo ali deve dar uma confusão. Não é o ideal, não, né? Não é, na cabeça da pessoa. Mas é aí a questão da vaidade, né? A pessoa quer nomear alguma coisa e põe o nome dela numa instituição, isso acontece muito também, né? Muito, é. E aí se confunde a personalidade, o ego, com a empresa. Muitas vezes ganha mais dinheiro desse jeito, mas... Megapensenologia, página 1, final da 2ª linha. De que forma nomes ajudam proexes? E nomes que podem atrapalhar a proexes? Nomes que ajudam, muitas vezes, é um nome que já tem relação com o trafor da pessoa, né? Então, lá no Sinergismologia, ó, na página 2, coloquei assim, ó, o primeiro é nome, personalidade, e o segundo nome, proex. Então, pegando aqui o exemplo da professora Mabel, né? Ela já tem como um traço de personalidade a questão da comunicabilidade. Então, olha o sinergismo do nome dela, que é Teles, que tem relação com comunicação, com a consciência dela. E aí também ela entra como exemplo desse outro sinergismo, que é o nome Proex. Então, além dela já ter um traço de personalidade relacionada à comunicação, a Proex dela também está muito ligada a isso. Então, é só para mostrar como o nome pode ajudar, né? Agora, o nome que prejudica, eu acho que, por exemplo, esses nomes aqui estigmatizados, ó, que a gente colocou na página 4, eu coloquei esses 3 aqui, porque esses são nomes que têm relação com o Zeitgeist e que muitas vezes os pais ouvem na mídia, acham bonito, gostou do som, tudo, mas nem sabe direito quem são as pessoas, quem foram, né? Ou não, pode ser até uma personalidade que eles admiram. Mas aí imagina a pessoa hoje, uma criança com um desses nomes, né? Então, já tem todo um estigma, já tem um holopensene negativo, faz evocação de uma personalidade, né, mais doente, mais desequilibrada, pessoas que mataram muita gente. Mas tem gente, eu já ouvi história, vamos supor, a pessoa chama Hitler, e a pessoa é boníssima, e ela não se incomoda nem um pouco com esse nome, né? Então, também tem o fator psicológico, né? Agora, uma pessoa que chama Hitler, se ela chega num lugar, qual que é o seu nome? Hitler? Ninguém vai esquecer dessa pessoa jamais. Não é? Quer dizer que ela é uma pessoa que a força presencial do nome dela, seja positivo ou não, ninguém vai esquecer quem é o Hitler. Agora, se, vamos supor, ela publica um livro, às vezes vão achar que ela é parente, né? E às vezes não tem nada a ver, né? E aí faz uma pode ser perseguida, coisa assim. E tem casos assim, né? Até de homônimos que a pessoa é presa no lugar do outro. Nome é uma coisa, parece muito simples, mas não é nada simples, né, Kátia? Porque o nome, ele tem um holopensene, ele tem uma marca, como estavam perguntando aí, de brand, que diz muito. Nome é uma coisa séria, eu penso, para a gente estudar. Não é uma coisa corriqueira. Nome no contexto, né? E agora com a internet, com essa comunicação assim toda global, então espalha mais rápido, né? Aquilo vai dominando. Mas existe hoje uma lei, né? Que as pessoas podem trocar o nome, né? Podem, né? Quando sim. o nome verifica, né? Sim, podem sim. Porque às vezes o nome vem muito fora, né? Às vezes o nome, numa outra língua, pode até significar um palavrão, né? Aí fica ruim para a pessoa. Kátia, Oi, o laboratório conscienciológico da auto-organizaciologia, o que ele poderia ajudar em relação ao nome?
Eu acho que pode ajudar a pessoa a definir esse nome técnico, né? Porque eu estava contando aqui no início, Dalva, que esse verbete aqui eu fiz que uma pessoa me pediu, porque ela falou que ela usa um monte de nomes. Inclusive na Conscienciologia, ela tem uma dificuldade de definir 2 nomes e ficar com esse nome mais fixado. Então, até certo ponto, se não é uma necessidade profissional ou de um meio assim que ela frequenta, que oficialmente não pode fazer esse nome pessoal técnico, como a gente faz aqui, às vezes é algum nível de falta de organização que a pessoa tem, né? De cada hora querer usar um nome diferente, né? Então, a questão da organização pode ajudar a pessoa na padronização, sabe? Às vezes, organizar é padronizar. Isso pode facilitar muito a vida dela e das outras pessoas. Então, por exemplo, você que lida muito com o público aqui de visitantes, de alunos, de voluntários, se a pessoa tem sempre o mesmo nome, é mais fácil para você, né? Do que se cada hora a pessoa te dá um nome diferente. Não é verdade? Aí você não sabe, será que aquele é o que eu já liguei, que eu falei, que está aqui, que não está nessa lista? Eu já não consigo usar o meu nome, eu só uso o segundo. Então fica mais fácil, sim, né? Até de lembrar. Então, e tem nomes que são complicados demais, né? Para a gente lembrar, para falar. O problema que a gente vê maior é no sobrenome, porque se a pessoa ela usa um sobrenome uma hora e na outra hora ela usa o outro, aí para nós, se a gente não conhece, é como se fosse uma outra pessoa. Mas quando a pessoa tem nome composto, também, Maria Clara, aí tem hora que usa Maria, tem hora que usa Clara, aí tem hora que usa Maria Clara. Aí, mas será que é a pessoa que a gente está pensando? É muito difícil isso, por isso que ajuda muito quem tiver um nome técnico. Pensando quando ela falou que as pessoas às vezes chamam pelo segundo nome, mas não perde um pouco assim o contexto energético quando não se utiliza o primeiro nome da pessoa? Não, acho que não, né? Tem que ver o que pegou, por exemplo, da Mabel. Você vê, ela é Maria Isabel, mas nunca chamaram ela de Maria Isabel, sempre de Mabel. Nunca. Pegou Mabel. Aí, lógico, se for estudar isso, deve ter alguma relação com o passado, com outras vidas, até com alguma coisa extrafísica, intermissiva. É porque já não sabe, entendeu? Mas é só para mostrar que não, às vezes é o que vai ser mais fácil para as pessoas, o que agrada mais as pessoas, né? Porque no meu nome, por exemplo, nunca, que eu estava comentando com a Kátia aqui, jamais alguém da minha família, em momento algum, me chamou ou de Maria ou de Isabel. Isso não existe na minha casa. Aí falava assim, não, Mabel, mas nem quando eles iam te dar bronca, né? Porque quando os pais dão bronca, fulano, né? Não, nunca, nunca, nunca. Então, é muito difícil eu me ver como Maria Isabel. Como é que eu vou me identificar como Maria Isabel se eu nunca fui chamada? Eu aprendi a ser chamada de Maria Isabel aonde? Na escola, mas a minha mãe foi minha primeira professora. Ela não me chamava de Maria Isabel também na chamada. Sim. Então, até ela me chamava de Mabel. Aí era no médico. Maria, aí vai, ou é Maria ou é Isabel, mas aí não cola para mim, entendeu? Eu atendo, mas a raiz que ficou é Mabel, e não é que eu escolhi, é assim que aconteceu, né? Então, isso que eu acho que é importante, a pessoa se sente bem e as pessoas a enxergam dessa maneira, e aí fica mais fácil. Então, por exemplo, eu tenho um outro sobrenome, eu tenho um sobrenome Porto. Eu poderia usar a Kátia Porto, mas exatamente a mesma situação. Muita gente nem me chamava de Kátia, chamava de Aracaque. Então, imagina se na hora que eu vou então eu colocar a Kátia Porto. Aí ninguém sabe mesmo quem é, né? Se você colocar, nossa, aí é outra pessoa. É outra pessoa. Tudo bem? Teriologia, página 2. Poderia aprofundar a teoria da origem e do significado dos nomes? Isso daqui, se você olhar lá embaixo, na interdisciplinologia, tem 2 ciências que têm relação com isso, que é a onomasticologia, e aí uma especialidade da onomasticologia é justamente a antroponímia, que ela estuda os nomes, os significados, a história, a origem. Tá certo?
Então, se a pessoa for estudar antroponímia, ela vai chegar nessa teoria da origem e do significado dos nomes. Aqui no Holociclo tem muitos dicionários sobre isso. E uma época o professor Valdo ia fazer um livro que ia ser o Homo Sapiens Neonatus, né? E ele comprou muitos, então ele tem dezenas de livros, aquele Como Dar Nome ao Bebê, ele comprou muito livro desse. Esse professor Valdo. Agora, a gente tem um caso aqui na plateia que eu vou pedir para fazer um depoimento, Kátia. Porque nós temos uma amiga nossa que tem o nome de uma imperatriz, que é a Cici. Cici, como foi ou como tem sido conviver com esse nome? O que isso te, do ponto de vista conscienciológico, o que isso te ajudou em termos de ideias, de dicas? Porque a Kátia fala, né? Em algum momento ela fala aqui do nome que traz pistas de retrovidas, de possível passado. Como é que é isso? Primeiro, aqui em sinergismologia, em que você coloca o sinergismo, nome e vocação, a princípio era isso que me chamava atenção, porque toda vez que eu falo meu nome, a primeira coisa que relacionam é a imperatriz. Então, a maioria das pessoas conhecem a história dela, independente do lugar que eu esteja, então sempre evoca a história dela. Então, sempre que entra em contato comigo. E aí, depois, quando eu conheci a Conscienciologia, que fui aprofundar, eu precisei começar meus estudos pelo estudo da imperatriz, né? Eu não tinha outro jeito, é uma senha muito grande. E aí, depois, com o estudo dela, tem várias sincronicidades, das quais eu ainda não posso dizer alguma coisa como uma personalidade consecutiva, mas de todas as sincronicidades, eu pude trabalhar muitos traços meus a partir do estudo dela. E isso já ajudou muita coisa. Pois é. Agora, você sabe por que a sua mãe colocou Cici? Foi por causa do filme, foi por causa dela mesma. Dela mesma. E o nome da minha mãe é Victoria. E do meu pai, Edward. Só que fala em Minas, Edivar. Aqui agora, é interessante que o seu nome tem 3 S's e 2 I's, né? Mas 3 S's e 2 I's. Não sei, eu acho interessante também, assim, quando repete letras e fica até mais vogais, sonoro. Fica sonoro e é interessante, eu acho. Até como número eu já pensei também, né? 51.551. Agora, eu acho interessante, porque uma vez eu fiz um curso na OIC, né, na Consciência Terapia, e o professor era o Nario Takimoto, e ele deu um exercício justamente para a gente fazer com o nosso nome, entendeu? O estudo do nome, tudo. Foi bem interessante. O professor Valdo dava muito valor a isso, né? Tinha nomes que ele olhava e chamava muita atenção, né? Tem um amigo aqui nosso que faz perguntas aqui, que o sobrenome, uma hora eu tenho que conversar com ele. É bem interessante. É de identidade extra. Tá? Podemos continuar? Sim. Sindromologia, página 2, segunda linha. O combate à síndrome do artista. Pode falar sobre essa síndrome e como fazer para combatê-la? Seria a autossuperação do emocionalismo? Isso ajuda também, né? Então, por exemplo, a anterior aqui, ó, a síndrome da religiosidade também, que aí eu já explico as duas juntas. Então, a pessoa vê quais são características, né, dessa questão da religião, quais são características da questão da arte, que traços normalmente as pessoas ligadas a isso têm, e o que você tem, né? E aí ver o que você pode reciclar. E aí, por quê? Porque muitas vezes, vamos supor, a pessoa já é religiosa, ela já nasceu numa família religiosa, ela recebeu um nome referente a um santo, santa, etc. e tal. E o mesmo pode acontecer com artista, né? A pessoa já tem um passado de artista, nasce numa família artista, já tem um nome que às vezes é o nome de algum artista que já foi dado pela família porque admirava aquela personalidade. Então, aí vão juntando muita coisa que pode fazer um sinergismo assim, patológico de retrovidas, né? E a pessoa fica numa automimese.
Parafatologia, página 1, terceira linha. Poderia comentar as retrocognições inconscientes dos retronomes? Isso aqui é um caso que o professor Valdo contava, né? Que a família dele, quando ele era pequeno, ele era bebê de colo, chamava ele como se fosse um apelido, mas de um nome que ele tinha recebido na China, né? Era o nome dele na China, numa vida na China. Então, os pais, imagina, era uma retrocognição inconsciente, né? Eles não sabiam que ele tinha sido aquela personalidade, mas deram aquele apelido para ele e era justamente o nome dele de uma vida na China. Agora, às vezes tem uma coisa que acontece, Kátia, que a gente não pode dizer que é uma retrocognição inconsciente, mas ele é curioso. Você olha a pessoa e ela fala assim, meu nome é... Não tem cara, e você acha que ela tem cara de outra coisa. Você fala, não é possível, você chama... Seu nome não é esse? Não, não é. Mas você tem certeza? Isso acontece muito, Não, né? já não É aconteceu com interessante, vocês? né? É. Tem tanta aquela pessoa que ela tem cara do nome dela. Isso. E tem a pessoa que ela não... Você sempre... Olha, tem uma pessoa, eu conheço, mais ou menos próxima, e todo mundo chama ela de outro nome, sabe? Não é engraçado? Porque ela não tem cara daquele. É assim, mas assim, tá numa reunião, aí fez ato falho e chamou a pessoa do outro nome, né? Porque isso é uma coisa para a gente também ser estudado. Por que isso, né? Por que a gente cisma que aquela pessoa tem outro nome e não aquele que ela tem? É interessante. Eu não sei se é retrocognição inconsciente, mas alguma coisa é. Professora Mabel, por acaso você se identifica com o empirismo britânico? Olha, eu estudei um pouco Locke, porque eu tive até uma apresentação ali na reaprendência, mas não é uma coisa que me atraia, essa ideia. Tem uma coisa ou outra que sim, que para mim faz sentido, mas não posso dizer que seja uma linha, que seja a que eu mais me identifico, não. O Locke mesmo tinha umas coisas interessantes, mas ele tinha outras também. A tábula rasa dele, hoje em dia, a gente vê que já está bem ultrapassada, né? Então, enfim. Professora Kátia, gosto do meu nome. Fui uma pessoa com mais de 30 apelidos ou epítetos. Mas o que mais gosto e que mais marcou foi o que recebi aí do professor Valdo. Embora saiba que fazer jus a este levará muito tempo. Marilux. O que pode falar a respeito? Se quiser, pode usar-me também como cobaia. Aí, o que você pode falar a respeito? Que esse apelido ele é bem sonoro, né? Outro que ele traz um aspecto energético. Não, fala Marilux, né? Acho. Parece que... então, lux já é de luz, né? Mas o nome tem uma energia, não é verdade? Quando você fala assim, né? Um nome que acende, né? E ela é uma pessoa vibrante. Ela é. É uma pessoa vibrante. Você vê que tem energia ali. Então, pode ser que tenha relação nesse sentido, né? Pensenologia, página 1, última linha. Pode comentar o holopensene criado a partir do nome pessoal? Então, vou dar um exemplo aqui do Hitler. Quando você pensa em Hitler, né, e tudo que aconteceu, que holopensene é esse? Que ele criou a partir do nome dele, né? Que no caso aí, né, é uma coisa, obviamente, negativa. Mas você veja, por exemplo, você pega o sobrenome de família. Aí você tem o sobrenome de uma família e você fala, esses aí são da alfaiataria. Porque o sobrenome está ligado àquele holopensene. Aí tem um outro que fala, não, esse aí é fazendeiro. E assim vai. Isso tem a ver muito... Esse aí é de tal etnia, né? Isso. Então, no próprio nazismo, só pelo sobrenome, sabia quem era judeu, né? Então, eu acho que tem certos sobrenomes e nomes que realmente trazem a linha, a árvore genealógica daquela família e que, obviamente, vai ter relação com aquela pessoa que nasceu lá. Ela tem algum traço daquele holopensene. Professora Kátia, como que fica? Por exemplo, meu nome é todo religioso, né? Terezinha de Jesus. Então, a todo momento está evocando alguma coisa, né? Não, mas pensa só, você na Conscienciologia, dando aula, fazendo tares com esse nome. Para as pessoas que têm uma afinidade, né, com a religião católica,
é um chamariz e, assim, cria um rapport positivo, você não acha? Até com as consciex também, né? Pensando por esse lado, Então tem, positivo, tem esse daí. lado também, né? Eu até É comentei a Terezinha de Jesus, né? E mete tares na cara dos outros, mas é a Terezinha, Tá certo, Santa Teresa. Eu comentei que o professor Valdo, desses últimos tempos, ele me chamava de Santa Terezinha. E eu fiquei assim, né? Tá, porque será não dava muita bola, né? Mas como ele não falava nada por acaso, né? Comecei a prestar atenção daqui para cá. Estou fazendo um estudo, assim, quer dizer, só estou entendendo um pouquinho mais, né? Agora. Ô Terezinha, honremos as nossas Marias, Cristinas, Terezinhas. Temos que honrar isso aí. Não tem jeito. Patologia, página 1, segunda linha. Poderia expandir o chamariz consciencial? Então, que o nome é um chamariz, né? Então, dependendo do nome da pessoa e do quanto ela vai ficando conhecida, aquele nome, ele serve como um atrator, né? Ou é esse próprio exemplo aí da Terezinha, não é verdade? O nome dela vai ser um chamariz para quem tem afinidade com essa questão da santa, da religiosidade, mesmo hoje ela estando no contexto da conscienciologia. A Cici também, né? Quem tem afinidade. Com aquela com aquele site, né? Exatamente. Com aquela condição. A Cici foi no baile de Cici. Não foi? Você foi Cici de Cici? Dessa Cici, não da outra. Foi dessa mesmo. Então tá bom. Sinergismologia. Olha, Kátia, essa pergunta vai ter, acho que ao longo da nossa tertúlia, então de vez em quando eu vou soltar, tá? Poderia argumentar o sinergismo nome proexis? Então, nome proex, né? Então, vamos supor que a pessoa chama Carlos Pacificador e ele se torna um diplomata. Então, tem tudo a ver, não é verdade? O nome dele já combina, né, uma sincronicidade com a profissão que ele escolheu, que muitas vezes, né, ali tem a questão da proex dele. Tem a nossa amiga, essa eu posso falar porque ela deixa, a Suzana Brasil. É interessante. A Suzana Brasil, ela é portuguesa, mas ela casou, vive agora no Brasil com um brasileiro. Então ela falou assim, eu trouxe a minha reciclagem proex no nome, para lembrar que eu tenho que vir para o Brasil, né? Ela brinca com isso, mas é bem por aí, né? Suzana Brasil. Polinomiologia, página 2. Poderia falar do polinômio nome, sobrenome, apelido, iniciais? Porque, em geral, a maioria das pessoas vai ter esses 4 elementos, né, relacionados ao nome. O primeiro nome, o sobrenome da família. Em geral, todo mundo sempre tem ou teve algum apelido. E quais são as iniciais do nome? E a gente tem as iniciais também na enciclopédia, né? Dos verbetógrafos. Dos verbetógrafos. Aí cada um tem suas iniciais ali, que quase vira uma sigla, né? Da pessoa. Professora Kátia, Fatologia, página 1, segunda linha. Na sua visão do nome pessoal técnico, qual seria a repercussão em níveis retrobiográficos de se estabelecer o nome pessoal baseado em um sobrenome recebido do marido e não o nome da nossa família de origem? Isso daí eu coloquei até em algum local aqui, né, que é muito a questão da mulher, que tem o nome de solteira e o nome de casada, né? E aí vale a pena fazer um estudo para ver, né, o que foi que deu disso, né, o resultado disso daí, dessa mudança, né? Qual era o sobrenome? Aqui no Brasil usa muito o sobrenome do pai, né, o último. Aqui é assim, em outros lugares não é assim. E aí depois, quando casa, acrescento do marido, né? Aí tem que ver a escolha pessoal. O problema só é que se depois um dia, eventualmente, divorciar, se o nome já tiver formado e fixo, aí pode ser que dê problema. Kátia, explica aí para nós um pouquinho sobre a técnica da simplificação sofisticadora. Então,
porque às vezes a pessoa tem 5, 6 nomes, né? Por exemplo, quando eu dava aula na faculdade, tinha uns autores de livro que eu gostava muito para recomendar para os alunos, que os livros eram muito bons. Mas o nome era tão grande, Dalva, que eu nunca lembrava. E eu não conseguia lembrar nem o primeiro nome, nem o último nome. E eu confundia, eram 2 livros, assim, mas que eram mais de um autor e que os nomes eram gigantescos. Então, é aquele nome gigante, mas que ele confunde. E, às vezes, se você simplificar, aquilo cria muito mais chama muito mais atenção, é muito mais marcante. Então, sofistica nesse sentido. Você guarda mais, tá certo? Então, é mais fácil, né, de você lidar, fica mais funcional. Simplifica. Obrigada. Mas simplifica não reduzindo, simplifica valorizando. Eu acho que aí aquela personalidade fica mais valorizada do que quando tem aquele monte de nome assim, e que aquilo, a personalidade fica diluída no meio de tanto nome. E quando a pessoa ela consegue escolher 2, às vezes ressalta mais algum aspecto ali que até valoriza, né, a pessoa, o contexto dela. Ok, É obrigada. um problema mnemônico, né? A gente, para ajudar o mnemônico do colega, né? Porque se você tem um nome enorme, você não contribui com a memória alheia, né? Se você reduz e começa a usar, facilita a vida de todo mundo. Quer dizer, é muito mais fácil. Nesse caso, a pessoa tem que fazer um estudo de qual nome que vai sobressair, não é isso? E o que ela gosta. Porque de 5 sobrenomes, Sim. tirar um que não tem tanta energia, já não chama tanta atenção. Né? Tem que pegar o que tem mais energia ali. Eu vejo desse jeito. Ou para ela também, né? O que ela acha mais interessante, que faz mais sentido, que ela gosta. Porque entre esses nomes aí tem sempre um que chama mais, né? Também tem. Então tem esse estudo de também pegar o primeiro, o outro, para ver Mas se é o que eu estava liga. falando, tem que ser uma coisa que que até dar liga. que chama atenção, mas não pode ser uma coisa que dificulte muito a vida das pessoas. Então tem um psicólogo que ele é um autor famoso, mas o sobrenome dele é muito difícil. Então a gente não consegue nem pronunciar corretamente, nem escrever, que é aquele Mihaly que Nem consegue entendeu? gravar, Da psicologia memorizar positiva. Ele que fez aquele o flow, entendeu? Mas aí fica ruim. Imagina você lá, é mestre de cerimônia. Então agora vamos convidar aqui o palestrante. Puxa, a pessoa fica embaraçada Saia ali, justa. né? Saia justa, né? Porque a nome às vezes é um palavrão que a gente não sabe pronunciar, né? Isso a gente vê na chamada também, né? Tem muito sobrenome de aluno que é complicado, né? E tem aquele aluno que pede no primeiro dia de aula, você deve ter visto isso, por favor, professora, me chame de tal. Ele não admite que a gente leia o nome dele. Você tem que anotar lápis do lado o nome pelo qual ele quer ser chamado. Ele não quer que você leia o nome dele. Ele se constrange. Eu já tive isso também. Você já teve? Já tive, sim. Tinha que anotar. Tinha que anotar, senão você esquece. Senão a pessoa não gostava de jeito nenhum. Obrigada. Oi. Uma coisa também que eu acho interessante é esse hábito que, pelo menos nas famílias aqui brasileiras, de colocar o nome do avô, do tio, fulano sobrinho, fulano neto. O que você acha disso em termos de personalidade? Isso eu coloquei aqui, né? Isso já foi muito falado em tertúlia. Eu coloquei aqui na trinomiologia. Olha, a terceira linha. Então tem aqui o trinômio, tradição, nomeação, repetição. Isso aqui era bem da monarquia, não tinha assim o Pedro I, Pedro II, Pedro III, Pedro IV, Pedro, né? E assim. E o outro aqui, ó, herança nominal, vaidade familiar, conflito de personalidade, que são justamente esses aí. O júnior, o filho, o neto, o bisneto, tatá, né? Então, o que eu já ouvi ser falado, né, o professor Valdo analisar, é que normalmente isso é uma vaidade familiar, né? Querer ir colocando o júnior, o neto,
né? É um tradicionalismo, né? É tradicionalismo e você exaltar determinadas personalidades, né? E que às vezes isso dá um conflito, né, com aquela pessoa, aquela consinha ali que... É porque às vezes ela não se identifica, né? Então vamos supor, muitas vezes assim, todo mundo é advogado na família, né? E aí ela ainda ganha o nome do avô, do pai, todo mundo advogado. E a pessoa não quer ser advogada, ela quer ser, sei lá, muito chato, professor, tá certo? Então é quase que uma imposição também de que a pessoa recebendo aquele nome, eu conheci algumas pessoas assim, né, que tinham esse final, filha, filho, etc. e tal, e que era complicado, porque é meio que manter a tradição da família, né? muito chato. E às vezes a criança, né, logo cedo, porque depois que fica adulto, tudo bem, mas ela fica pressionada, porque ela é o filho, o neto, ela é a descendência. Né? Eu dei meu nome, e há pais ainda que dizem, eu dei meu próprio nome para você. É uma coisa assim, né? Faca no peito, às vezes, né? Tudo bem? Trinomiologia, página 2, segunda linha. Poderia ampliar o trinômio herança nominal, vaidade familiar, conflito de personalidade em relação ao tema, eu acho que já respondeu, né? É justamente isso que a gente estava explicando. Já foi. Então a pessoa não cria uma identidade própria, separada, né? Porque ela já tem o nome do pai ou ali daquele parente, então já muitas vezes nem chamam a pessoa pelo nome, né? Chamam Júnior, né? Ah, o Júnior. Então é como se fosse o neto também, né? Então é como se fosse uma miniatura daquela personalidade já existente. Então isso é conflitante. Quer fazer a pergunta? Não? Não, é só para lembrar, né, que essa questão também de nome tem muitas questões que são irônicas, né, que tem aquelas pessoas que são fora da casinha, né, inadequadas, sem noção, né? Pessoas assim, né, funcionários sem noção, que chegam e botam o nome da pessoa. Toma liberdade, né, de botar um aumentativo, um diminutivo. Aí eu até falei assim, se a pessoa se botar um aumentativo no teu nome, como é que vai ficar? A gente colocou aqui, olha, na página 3, último parágrafo lá, ó, aportuguesamento. Isso muitas vezes, olha os nomes aí, Lady Di, Sayonara, underline. Underline é um negócio do e-mail, gente, underline, entendeu? Harley Davidson e Let's Go, né? Let's Go, porque no Nordeste que Let's Go. Tudo então, bem? Se os pais não fizeram isso, assim, fizeram muito sem saber, essa pessoa ela vai acabar sofrendo bullying. E risada dos outros por causa desses nomes. Agora, outra coisa interessante que o professor Valdo dizia é que se você, que no caso dele, ele tinha essa percepção, né? Se você tem noção da consciência que vai ressomar, e do temperamento que ela vai ter, que ela já tem, na verdade, você pode escolher nome, né? Se vai ser, por exemplo, com A, então ele vai ser o primeiro da chamada na escola. Então ele não vai ficar por último, porque às vezes para ele é bom, pelo temperamento que ele tem. Então tem uma série de outras coisas, né, que entram nessa história, até o parapsiquismo aí, ajudando na escolha do nome. Interaciologia, página 2, segunda linha. Em relação à interação, nome, assinatura. Eu tenho uma casuística pessoal, ainda sem interpretação, de uma assinatura que faço espontaneamente, como se a minha mão escrevesse sozinha automaticamente. Esse fato veio à tona quando fiz a Escola de Belas Artes na França em 2005. De que maneira eu poderia investigar este fenômeno? Aí eu acho que você poderia estudar, né, um pouco da grafologia, poderia estudar assinaturas, se foi relacionada a artes, né, de artistas famosos, né?
E outra coisa, eu já vi muita gente que assina e que não tem nada a ver com o nome, né? Sim. A assinatura é bem diferente do nome, né? Se você for ver assim, qual que é o nome e como que a pessoa assina. E até mesmo você tentar ver, já que é na área artística, se aquilo forma algum desenho, qual a mensagem, né? O conteúdo daquela... Se tem consciência por trás disso, ou é ela mesma. Sim, também. Não é? Né? Ela tem que ver isso. Tem consciência nisso? Porque o processo artístico é um processo muito parapsíquico, né? Total. Então tem que estudar isso, com certeza. Tudo bem aqui? Patologia, página 1, final da terceira linha. Comente, por favor, a onomástica objetiva. Então, a objetiva é essa, que vai procurar enxugar e a pessoa ficar no máximo com 2 nomes. Pronto. E é a proposta do verbete. Parafatologia, página 1, final da primeira linha. Poderia falar sobre a inspiração do nome aos pais, feita pelo amparador extrafísico? Isso aqui tem um caso na Cognópolis, né? Que são irmãos gêmeos, né, Mabel? Eles são gêmeos. E os pais tiveram inspiração, né, de colocar determinado nome neles. E aí o professor Valdo explicando que esses nomes que eles receberam foram inspirados por consciex e que fazem alusão a retrovidas de personalidades que eles foram. É que a gente não pode aqui abrir os nomes assim, né, sem o consentimento das pessoas. Claro. Mas isso aqui tem fato aqui bem próximo a nós para ilustrar essa condição. Professora Kátia, sempre tive problemas com o meu nome. Já vivi em alguns países da Europa. Cada lugar, as pessoas que eu convivia me chamavam de nomes diferentes do meu. E mesmo no Brasil, as pessoas continuam sempre me chamando com nomes diferentes. Exemplo, na Itália me chamavam de Paulo. Na Inglaterra, Sidney, Valdemar e outros. Não tem nada a ver, né, gente? Explica isso. Não é que vai ser de Paulo para Sidney? E o nome dele eu não posso falar aqui, que a gente não fala, mas não tem nada a ver com isso, tá? Nada a ver. O que isso pode interferir na minha identidade? Agora, você gosta do seu nome, né? Tem que ver isso, né? Você gosta do seu nome? Eu acho que isso aí é um caso de estudo, né? Você deve estudar, né? Tem que estudar, não pode ficar com esquizofrenia, né? Hoje múltiplas eu sou personalidades. Amanhã eu sou Paulo, depois tem o Valdemar também, que não tem nada a ver. Agora, por que será que isso acontece? Engraçado. Pode ser aquele negócio, a cara, né? Você tem cara dele, né? Pode ser. E às vezes ele pode ser até parecido, que às vezes também tem isso, né? Tem aquela pessoa que fisicamente ela parece com alguém que você conhece que tem um determinado nome. Aí você associa. Eu também sou Mabel, né? Não sou Mabel coisa nenhuma, mas me chamam de Mabel. Mas eu sou muito confundida com uma outra pessoa aqui da CCCI. E me chamam com outro nome, muito comum. Mas então, eu fico olhando. Chegou uma hora que eu já nem discuto mais. Entendi. Eu continuo conversando como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Mas fisicamente você é parecida? Nada. E o nome parece? Parece as 2 primeiras letras. Então pode ser isso, pode ser, né? Isso. Que a pessoa troca. Mas é interessante, mas é de todos os lados as pessoas me confundem. O nome, elas sabem que estão conversando comigo, porque não tem nada a ver uma pessoa com a outra. Mas o nome é trocado. Sinergismologia, página 2, final da segunda linha. Favor esclarecer o sinergismo, nome, momento histórico. Então, muita gente recebe determinado nome em função do momento, né? Agora, o nome, quando junta com o momento histórico favorável, pode ajudar ou criar um sinergismo negativo. Então, hoje em dia, se a criança chama Bin Laden, né? Com esse monte de problema de terrorismo, é um sinergismo negativo, patológico. Né? Mas vamos supor que a pessoa tem o nome de um inventor. Aí, né, pode dar um sinergismo positivo. Principiologia, página 2, segunda linha. Favor exemplificar o princípio da compactação funcional.
É porque muitas vezes a compactação reduz, né? A compactação ela mutila. Nesse caso aqui, desse nome pessoal técnico, a compactação torna o nome mais funcional, né? Mais facilmente utilizável. Significa isso. Professora Mabel, gostaria de adquirir o livro 40 Manobras Energéticas. Onde posso encontrar? Olha, que eu saiba, não tem esse livro. O que existe é um curso, tá? O curso 40 Manobras Energéticas, dado pelo professor Mário Oliveira, da CIP. Mas não há, que eu saiba ainda, livros. O que tem é a lista, né, no Projeciologia, das 39 manobras energéticas. Mas aí não é um livro sobre isso, é um capítulo que tem um conteúdo. Então, a professora Kátia está lembrando bem que no livro Projeciologia, se você quiser conhecer as 40 manobras, tem um capítulo falando disso. Mas não 39, é né? É 39, no e caso. aqui ficou de fora o banho energético. É o banho, ele colocou como 40 o banho. São 39 manobras que o professor Valdo descreve. A partir disso, o professor Mário fez um curso que se chama 40 manobras, porque ele acrescentou o banho energético como a 40, né? 40ª. Então, fica aí a dica para o Projeciologia, por enquanto, é o livro que você pode ler e ver quais seriam essas 39 manobras. Tecnologia, página 2, final da 2ª linha. Como funcionam as paratécnicas aplicadas ao nome próprio? Então, um exemplo são essas que estão aqui na parafatologia. Ó. A inspiração do nome aos pais, feita pelo amparador em extrafísico, né? Muitas vezes as sincronicidades relativas ao nome pessoal, para chamamento das consciex, né? Então, muitas vezes a pessoa está até numa dinâmica, no curso de campo, ou está em casa, né? Ou ela tem uma projeção e chamam ela, ou pelo nome dela, ou por um outro nome, que ela nem sabia que já teve, coisas assim. Página 2, maniologia. A mania de dar nomes estrangeiros aos filhos. Um fato, na tua família ou amigos, tem um filho e aí querem dar um nome estrangeiro para a criança que nem o próprio pai ou a mãe sabe falar, né? Sim. Como você abordar essa situação para dar um toque para que mude o nome, não seja no estrangeirismo? Isso eu coloquei até aqui, né, Dalva, na página 3, ó. E às vezes dá o nome à portuguesa, né? Aí fica pior ainda, né? Eu acho que aí é assim, falar para os pais a repercussão que aquele nome vai ter na vida daquela criança, daquela pessoa. É bem delicado. Olha, na minha família, né, tinha, abrindo o jogo, era minha mãe que... A minha mãe é de origem brasileira, né, e meu pai que é japonês. Mas a minha mãe queria colocar um nome japonês numa de nós. E foi o meu pai que falou assim, não dá para colocar esse nome. Porque, olha só, esse nome daí... vai ser difícil para as pessoas gravarem, as pessoas vão fazer piada da pessoa. E era um nome, né, eu não vou falar aqui, mas que depois tem uma gíria que é um pedaço do nome. Mas, assim, que anos mais tarde, essa gíria... Então, assim, realmente seria um motivo, assim, da pessoa ser... Chacota. Chacota, bullying, tudo, né? Então, acho que quando for pensar no nome da pessoa, porque o Brasil ele sofre muita influência cultural dos Estados Unidos, né? Colônia cultural dos Estados Unidos. Então, é normal, muita gente se vê nome de loja, tudo nome estrangeiro, às vezes escrito com a grafia toda errada, né? Então, acho que alertar isso, tem que colocar um nome, às vezes é melhor um nome simplinho, né? Põe Maria, põe, sei lá, Patrícia, mas um nome que aquilo não vai causar problemas na vida da pessoa, né? E outras vezes coloca esses nomes estrangeiros e quando vai registrar, dependendo do local, grafia. Eles não sabem escrever e aí escreve errado, aí fica pior ainda, porque aí fica uma palavra monstringa, né? Que é difícil. A pessoa imagina hoje em dia com 0800, tudo é por telefone, né? Mas como que é o seu nome mesmo? E, sabe, então, aquilo não vai ser funcional na vida da pessoa, né? Obrigada.
Eu tenho um caso de uma aluna que é chinesa e ela era a segunda filha que ia nascer e não podia, né? Porque não podia na China ter 2 filhos. E era mulher. E aí, então, a mãe fugiu da China, acobertada pelo próprio médico, para ela poder nascer, senão a criança ia ser abortada. E a menina nasceu aqui em Foz do Iguaçu, eles vieram para cá. E ela chegou aqui e conhecia pouca gente, praticamente ninguém, mas a criança nasceu e foi ser registrada. E aí ela não sabia falar português. E aí ela conseguiu falar com uma árabe, não sei como. E pediu para a árabe registrar a criança. E a árabe registrou com o nome árabe. E aí, então, eu fui ler na lista de chamada no primeiro dia, falei o nome dela, que não vem ao caso, nome totalmente árabe. E ela, a chinesinha, responde. Eu falei, não, tá errado. Eu falei para ela, seu nome não é esse? Ela falou assim, é. Mas como? Aí ela contou a história. Eu falei assim, e os chineses te chamam pelo nome? Não, professora, eles já me chamam por outro. Quer dizer que ela é chamada por um outro nome chinês, mas ela foi... Mas é que isso é comum. Então, por exemplo, meu pai tem um nome japonês, mas como era difícil para o pessoal aqui no Brasil, aí ele adotou um nome português, brasileiro, Mário. Né? Então, o nome do meu pai durante muito tempo aqui no Brasil, o pessoal chamava ele de Mário, porque o outro nome, o nome dele oficial era muito complicado, né? Engraçado essas coisas, difíceis, né? Isso em vários países assim, lá na África é assim também. Então tem aqueles nomes africanos. Aí a pessoa vai e adota o nome inglês. Então no crachazinho, tudo vem, mas aí aqueles nomes assim, vamos supor, cordialidade, porque é a tradução do nome africano para o inglês. Harmonia. Harmonia, né? Parece nome de alguma coisa que não é ele, né? Tudo bem. É qualquer coisa que não é ele. Professora Kátia, gostaria de saber a influência de sobrenomes que já estão estigmatizados sobre as pessoas da família, tanto para o lado positivo quanto negativo. Aí a pessoa tem um estigma e cabe a ela fazer diferente, né? Quem sabe ela que vai mudar ali aquele estigma familiar. Existe o estigma onomástico, que é o que você trouxe alguns casos aqui, e existem outros, né? Você sabe, Kátia, que você está dando essa tertúlia hoje, e parece que ontem ou antes de ontem teve um caso com um ex-ministro da Justiça falando sobre o nome de um jurista que era um cacófato enorme. Você viu isso, Cici? Que deu manchete relacionado justamente a nome. Nossa, que interessante. Interessante. Foi um caso aí que veio à tona, acho que foi ontem, não foi? Foi ontem. Você quer fazer alguma pergunta? Não sei se está... Em relação ao meu nome, é só, por exemplo, é Claumir meu nome, né? Claumir. Então, o pessoal tem muita dificuldade de falar Claumir. Por exemplo, meu sogro me chama de Clóvis. Não tem nada a ver, né? Sim. O Clóvis daqui, Clóvis dali. E, por exemplo, outro dia entreguei meu documento, estava esperando na fila, né? Daí chegou a minha vez, a moça falou Claudemir. E ela tinha visto, anotou o meu documento errado, né? Daí eu sabia que era eu, né? Eu fiquei, acho que está errado, acho que é a minha vez. Não é Claudemir, não, acho que é a minha vez agora, Claumir. Desculpa, anotei errado aqui. Então, em seguida ocorre isso com o meu nome, né? Agora, o seu nome é uma junção de nome do pai com o nome da mãe ou não? Não. Não. O meu nome é assim, é que lá em casa é a família do C. Por exemplo, o meu irmão mais velho é Claudir. Depois tem Cleonir, são 5, né? Estamos em 5. Só que no meu caso era para ser Natalino, Natal, porque eu nasci dia de Natal, entende? E daí acho que sobrou o meu segundo nome até, que é Natal, né? Claumir Natal. E pela tradição italiana, daí mantiveram Claumir igual, mas não escapei do Natal, né? Interessante. O segundo nome, mas você sabia que aqui, a gente tem aqui na Cognópolis, né, gente da equipe aqui da Tertúlia, e que também recebeu o nome de acordo com o dia que nasceu.
E é bem interessante que são dois voluntários, cada um recebeu o nome de acordo com o dia que nasceu, e eles trabalham juntos, né? Então é um com o outro, sabe? A gente não pode falar aqui. A gente não pode falar aqui, mas parece aquela dupla sertaneja. E o que é interessante que um deles contou é que assim, que os pais achavam que ia ser menina. Então escolheram nomes de meninas, tudo. Aí ele nasce menino. Aí parece que ficou vários dias sem nome. Aí veio alguém da família e falou, coloca o nome do dia que ele nasceu. Aí era um feriado santo e ele recebeu o nome desse... O nome do feriado. Do feriado, que nem o seu Natal. O meu Natal, até. Fazer o quê, né? Tinha que escolher. Faz parte. Faz parte. Pelo menos é um nome assim, que não tem nenhuma conotação, né? Negativa. Agora, é interessante que em locais que eles estão acostumados com uma diversidade grande de etnias, de nomes, as pessoas têm mais facilidade para gravar o nome, nomes diferentes. No Brasil, não sei se vocês sabem, no site do IBGE, você pode colocar o seu nome e aí você vê qual foi o período, a década que teve a maior incidência daquele nome. O meu acho que até hoje tem. Maria. Maria é o nome mais dado no Brasil. No Brasil, né? O primeiro lugar do nome mais dado é Maria. E em terceiro lugar é Ana. Ah, é? Ana. Mas é interessante que eu coloquei o meu lá, e daí deu exatamente, né, que Kátia foi um nome que era bastante dado na década de 70 no Rio de Janeiro. Que é onde eu nasci. Quer dizer, o Zeitgeist, olha lá. O Zeitgeist, né? E aí eu coloquei outros, eu coloquei o da minha irmã, eu coloquei do meu marido, do meu cunhado, e é interessante, porque tem uma convergência daquele nome com a década em que aquele nome era o nome mais dado. Agora, eu descobri isso porque quando o verbete estava na revisão, eu estava na sala de espera de um consultório e aí estava passando o programa da Fátima Bernardi, justamente falando sobre esse site do IBGE e que tem lá, que qualquer pessoa pode entrar e colocar o seu nome e você vê quantos eles fizeram baseado, o Flávio que vai gostar disso, baseado no censo de 2010. Quantas pessoas tem aquele nome no Brasil e qual foi a década que aquele nome foi mais usado. Então, por exemplo, eu estava lendo lá na internet que a Alzira foi um nome muito comum nas décadas lá mais antigas, do século XX. Hoje a Alzira é diferente, né? A gente tem a Alzira, é diferente. Você sabe que Mabel é um nome inglês, né? Mabel, antigo, do século XIX. Se usava muito Mabel. Hoje em dia não tem Mabel mais na Inglaterra. Então, isso pode ter a ver com as suas origens britânicas, Por isso né? que tinha até uma pergunta hoje sobre o empirismo britânico. Exatamente. A Mabel era um nome comum no século XIX e hoje em dia, no começo do século XX, né, no caso, quando falavam Mabel, já soava uma coisa anacrônica, uma coisa antiga, uma coisa assim, esse é um nome ultrapassado. Porque hoje, se a gente for pensar no nome dos nossos avós, bisavós, tataravós, são nomes que muitas vezes não se usam mais, né? Eu não vou falar aqui até para não evocar, né? Mas é interessante que tem uns nomes bonitos, diferentes, mas que eles foram usados mais num período e depois não, né? Caíram em desuso. Hoje em dia o que está na moda mais, como você fala, é o nome que herda, né, de artistas e jogador de futebol. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Mas aí é interessante esse estudo do IBGE, porque tem nomes que são muito de determinadas regiões. Então, eu coloquei alguns nomes de jogador de futebol, aí eles são muito circunscritos, assim, algum local do norte ou do nordeste. Acho interessante. Agora, tem nomes, Kátia, não sei se você prestou atenção quando você veio para cá, que não tem no Rio de Janeiro, não tem em São Paulo, mas tem aqui em Foz. Eu comecei a perceber isso pela lista de chamada de alunos. Não tem? Aqui tem umas coisas muito diferentes. Não tem diferente? Diferente para nós, pelo menos. Assim como eu acho que se a pessoa for para São Paulo, ela vai encontrar nomes lá que aqui não tem. Mas eu não vou falar os nomes aqui, mas eu tenho na minha listagem uns 5 de mulheres
que é muito comum aqui e que eu não encontro isso, pelo menos quando eu morava no estado de São Paulo, eu não via. Eu também. Você também, né? Isso me chamava atenção nas chamadas. Nas chamadas, né? Nos nomes... Nomes que se repetem aqui, mas que eu nunca tinha visto no Rio. No Rio. E às vezes tem 2, 3 com o mesmo nome, igual. E é aquele nome que lá não tem. Agora, o que eu observei também, muitos artistas estão pondo nomes antigos. João, Maria, Francisco. Pedro. Né? Pedro, está voltando. Nomes mais normais. Enquanto que nós não somos artistas, o pessoal está pondo o nome dos artistas, né? E os artistas estão indo lá para trás. E nome simples. Nome simples. Que vai facilitar a vida da criatura, né? Professora Cátia, na página 1, ali na parafatologia, a última ali, os parafenômenos envolvendo o nome próprio. Podia ampliar para nós? Então, né, isso daqui é aquilo que eu falo, né? O verbetógrafo, ele tinha que ter o verbete que ele vai distribuir, o verbete de quando ele fez o verbete, né? Quando eu coloco aqui, geralmente, eu coloco em cima de alguma coisa que eu lembrei na hora. Mas você sabia que quando eu fui estudar para dessa tertúlia, esse daqui eu não lembro qual foi assim o exemplo que eu tenho que eu coloquei isso daqui, sabe? Então, assim como vários outros aqui, eu já contei a historinha, esse do parafenômenos eu não me lembro qual Mas olha, a gente teve o caso dessa moça que na hora de assinar, ela tinha parafenômeno. Exatamente. Esse é um caso, né? De parafenômeno. Ela, na hora da assinatura, ela mudava sem querer, ou assinava sem perceber exatamente o que estava acontecendo. Efeitologia, página 2, segunda linha. Gostaria que exemplificasse o efeito do chamamento do nome pessoal de maior uso na despossessão interconsciencial. Isso daí é a técnica, né, que quem faz muito desassédio indica, não é verdade? Então, o professor Valdo sempre falava, a pessoa está possuída, você começa a chamar a pessoa por aquele nome que é o de maior uso, né? Então, por exemplo, a Mabel, que tem que chamar de Mabel, não pode chamar de Maria Isabel, não. Eu não vou responder. Então, às vezes, é o apelido da pessoa, é aquele nome que é mais usado pela pessoa, né? Perfeito. Binomiologia, página 2, terceira linha. Gostaria que explicitasse binômio, nome pessoal técnico, marca. Então, muitas pessoas, elas ficam famosas e elas criam uma marca a partir do próprio nome, né? A gente falou aqui alguns estrangeiros, mas lembra aí um do Brasil? Tem um jogador, que vou falar, o Ronaldo, o antigo, não o Ronaldinho. Sim. Como que é? O Fenômeno. Ele tem uma marca que vale milhões com o nome dele. Ele foi, quem sabe, um dos primeiros. Ele tem uma empresa que só trabalha com o nome. Tá. De marcas com nome, assim, de pessoas para trabalhar isso aí. Sim. Você lembrou disso? Então, em geral, a pessoa vira uma celebridade, aí depois ela começa a fazer assim, brinquinho, aí ela põe o nome dela. Aí o Echarpe, Ana põe o nome Hickman dela, também né? é outra, E assim vai. Maquiagem, põe o nome. E aí, só de colocar aquele nome, que é de uma celebridade, aquele produto já tem um valor altíssimo. Sinergismo, nome, contexto familiar. Queria comentar meu nome, porque eu me chamo Milton Ernesto. Meu segundo nome é Ernesto e meu pai me colocou pelo Che Guevara. Pelo Che Guevara. Mas eu nunca me senti identificado com esse nome. Sempre assino como Milton Ernesto, só se é tipo obrigação colocar o nome completo. Mas eu nem sabia que tinha esse nome. Nem eu, mas me conta uma coisa, minha curiosidade lá, ele é conhecido mais como Ernesto ou como Che Guevara? Ele é mais conhecido como Che Guevara. Então, ainda bem que você é Ernesto, não é? E Ernesto lembra honesto, né? Ernesto, honesto. Mas eu nunca me senti, por exemplo, se alguém me chama de Ernesto, eu não olho. Milton, sim, sempre. Inclusive, nunca assinei, não sei se... como posso encarar uma pesquisa, porque eu tenho todo um contexto familiar de pessoas revolucionárias que gostam toda a parte de esquerda, mas eu não gosto, por exemplo. Você não tem afinidade, né, com isso.
É interessante, né? É o caso que você é a ovelha ali diferente, né? Na família, né? Tudo bem, Cici? Oi, você chegou a estudar ou ver os sobrenomes do pessoal aqui da Cognópolis? Não, eu tentei não fazer isso, um para não fazer evocação e outro para não ficar, porque eu não ia poder dar de exemplo, né? Mas lógico, é inevitável, você vai lembrando, mas eu procurei não provocar isso. O que veio, eu aproveitei aqui para escrever o verbete, mas eu até estou te perguntando por uma curiosidade porque pessoal. Aqui tem muita coisa que dá para estudar. Até por causa dos sobrenomes, eu não sei se acontece com outros sobrenomes também, mas meu último sobrenome tem 4 outras famílias aqui, outras pessoas com o mesmo sobrenome. E eu acho isso muito interessante, né? E não sei se isso acontece também com outros sobrenomes. Isso é a mesma coisa, né? Um monte de gente manda e-mail para mim, eu conheci um Aracaki. Sabe que não é parente seu? Aracaki no Japão, gente, é Silva no Brasil. Sim, tem para todo lado, entendeu? Então, aqui, para as pessoas, pode ser uma coisa diferente, mas é uma coisa bem comum, né? Então... Professora Cátia, tem um nome único, e no convívio com ele fui ao extremo de sentimentos, como vergonha na infância e até orgulho na fase adulta, pela singularidade. Existe alguma maneira técnica de análise de nomes tão díspares, cujo estudo antroponímico é impossível? Autorizo a divulgação do meu nome se necessário. Eu vou ler, porque senão vocês vão morrer de curiosidade, não é? É Clarosete Diniz. Clarosete. Eu não acho tão mas assim. Eu também não acho, não. Não, também não acho. Aí a pergunta, existe algum... Não é tão impossível. Não acho, não. Ó, pesquisa aí no Lociclo, que tem um monte de dicionários de nomes e origem dos nomes, pode ser que você encontre. Né? Agora, olha, para essa nossa amiga lá, que ela é de Minas Gerais, olha, o maior seria o Let's Go. Let's Go é bravo. Underline é bravo. Mas aí o nome dessa pessoa não, né? Muito bem. Paradoxologia, página 2. Favor elucidar o paradoxo de um nome pessoal, muitas vezes trazer a mensagem da necessidade de reciclagem consciencial. Então, vou dar um exemplo inventado, tá, gente? Que a gente está procurando não usar o nome das pessoas aqui. Vamos supor que a pessoa chama Maria das Dores. E a pessoa é poliqueixosa, ela está sempre queixando de alguma coisa, né? Então, está aí a necessidade dela reciclar, né? E sair dessa questão da queixa, da lamúria, da dor. Né? Passar da antivitimização para a assistência. Sim. Mas você tinha dado esse mesmo exemplo legal numa outra condição. De Proex. Isso, como é que era? Então, Maria das Dores. Aí a pessoa vem como assistente social, ela é firmona, forte, nunca reclama de nada e ajuda a dor ela dos cuida outros. da dor alheia. Então, também depende do caso, né, Cátia? Depende do caso. Gente, se eu tiver o meu nome, que é para reciclagem, eu tenho que ficar quieta. Só vou fazer telepatia. Não, mas tele é comunicação. Eu sei, mas comunicação. Se for para reciclagem, eu vou ter que ficar quieta só telepatizando. Entendi, né? Entendeu? Não falar tanto, não posso falar mais. Sindromologia, página 2, segunda linha. Poderia relacionar a eliminação da síndrome da ectopia afetiva com o tema do verbete? Isso aqui, síndrome da ectopia afetiva, são os amores errados. A pessoa pode estudar isso no livro Homo Sapiens Pacíficos, né? Isso aqui, vamos supor, a pessoa teve alguém que maltratou ela e ela põe o nome do filho daquela pessoa. Isso aí é uma ectopia. E mesmo que às vezes ela foi apaixonada pela pessoa, né? Então é aquele caso, a pessoa é sequestrada e fica apaixonada pelo sequestrador. Aí depois vai ter um filho e põe o nome do filho. E também, mesmo uma coisa assim, mais sutil, né, Kátia? Tem um ditador. E aí, como você contou vários casos, aí você pega o nome do ditador, que às vezes a pessoa tinha uma certa simpatia, e põe o nome do ditador no filho, que também é síndrome da ectopia. A etiqueta consciencial.
Porque o nome é a etiqueta da pessoa, né? No sentido assim como você vai chamar. É até interessante que muitas vezes você vai em algum curso, alguma atividade, e tem local que não é crachá, é etiqueta que cola, né? Sim, cola sim. na roupa. Então, o seu nome é a sua etiqueta. Entendi, porque eu estava pensando assim que era mais relacionada à escrita de você. Não, etiqueta mesmo. Etiqueta mesmo, sim, de identificação. Identificação. Favor comentar a exemplologia da página 3. A exemplologia é o caso da minha amiga, ó. O exemplo 2, ó, nome pessoal técnico indefinido, aquele modificado conforme a situação, dificultando a associação do nome à pessoa e confundindo as demais com sims. E o que seria o ideal? O nome pessoal técnico definido, aquele fixado e utilizado pela consim ao longo de toda a vida. E que pode ser diferente do nome oficial, como é o caso da professora Mabel. Como é o meu caso. Isso aí não prejudica a questão da consciência? Quando tem muito apelido, assim, que a pessoa não fixa o nome dela? Aí depende, mas aí depois a pessoa, quando vai atuar, né, ela pode fixar um nome pessoal técnico. Acho que apelido dá muita dica para a pessoa fazer pesquisa, né? E aquilo muitas vezes está relacionado a um passado, até a retrofunções que a pessoa já teve, papéis sociais. Eu acho interessante. Mas na questão aqui, é o que a pessoa define, né, para ela. Independente dos outros ficarem dando apelido, às vezes ela pode usar até o apelido. O meu é próprio apelido. Caso da Mabel. O meu nome é apelido. Agora, veja que só, fixou. muitas vezes a gente não define também, a gente é definida, né, Kátia? Por exemplo, eu não escolhi ser chamada Mabel e não ser chamada Maria ou Isabel ou Maria Isabel. Não fui eu que defini isso. O contexto aconteceu naturalmente e as pessoas começaram, desde que eu me conheço por gente, a me chamarem de Mabel. Então eu sou Mabel, porque eu fui apresentada tal qual Mabel. Mas não é uma coisa também que eu defini. Esse apelido pegou por algum motivo, fixou e foi. Vamos supor que a pessoa tem apelidos pejorativos, né? Aí eu acho que cabe a ela fazer a fixação de um nome técnico mais positivo. Oi. Já tentou separar o teu nome, por exemplo, Mabel? Bel tem um significado. E o mar. E o mar. Meu, a Bel, se não me engano, é alguma divindade, adoração, um Deus, né? Pode ser bélico também. Tem um monte de coisa. Mas depende do idioma também, né? Depende do idioma. Depende do idioma, eu sei claro. que Bel é um nome de Deus, né? De uma... Bel, se não me engano, teria que fazer uma pesquisa. Eu precisaria, se fosse para estudar, na verdade, teria que estudar Mabel como nome real e a origem, né? Que seria, não sei se é inglês, o que é, para ver que... Mas, no fundo, esse Mabel meu é tupiniquim, é Má de Maria e Bel de Isabel. Sim. Essa é a verdade. Meu Mabel nasceu assim. E deu no que deu, né? Enfim. Que eu levei em consideração aqui da questão da fatologia, que você coloca a marca própria, né? No caso, Mabel já está praticamente... Não, mas a marca aqui que eu coloquei é da marca mesmo. A pessoa que tem um nome... É um brand. E aí ela vai abrir uma empresa, ela vai ter um negócio... É da marca mesmo. Ou ela vai ter uma organização e ela põe o nome, né? Muito comum, né? Olha, a arquitetura tem muito nome. Por exemplo, o pessoal de stylist, né? De moda, usa muito nome próprio. Porque eles fazem propositalmente essa relação, porque ajuda, vamos dizer assim, do ponto de vista de mercado, às vezes ajuda isso. Essa semana teve uma artista americana que ela raspou a cabeça aqui e gravou o nome, se não me engano, foi o nome daquela boate lá, que aconteceu aquele evento lá. Tava uma reportagem assim, eu sei que ela raspou e automaticamente fez uma tatuagem aqui, para não esquecer. Não estou lembrado bem o nome, eu sei que isso foi um fato que eu vi na reportagem ali. Mas é que a boate não era o nome da pessoa, né? A boate era uma alusão à questão da vitalidade, da vida, né? Sinergismologia, segunda linha. Como observa o sinergismo
nome reciclagem. E nesse sentido, não acha que seria ideal que as pessoas não ligassem nomes de pessoas a síndromes ou patologias? Como, por exemplo, falo muito da síndrome da Gabriela. Poderia comentar? Esse síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Mas, gente, tem muitos nomes, até de doenças, que derivaram do nome da pessoa. Alzheimer. Alzheimer, que hoje a gente usa como sinônimo de doença, era o nome do médico. Pinel, que é um hospital no Rio de Janeiro, né, psiquiátrico. Era um médico que tinha um dos nomes Pinel. Então, tem isso daí, tem coisas né? que são inevitáveis. São inevitáveis. Você veja só, Zéfiro. Vento. Ficou, aquilo ficou. E aquilo, o apelido que ficou, e ficou como identidade extra. Eu estava falando com a Kátia, esse tema dela tem relação direta com a identidade extra que a pessoa possa vir a ter em outras, nos próximos intermissivos, né? Vamos dizer assim. Professora Kátia, parafatologia, página 1, segunda linha. É útil evolutivamente que o nome atual faça alusão à retrovida? Eu não tenho cosmovisão para falar se é útil, se não é útil, se depende da pessoa. Eu não tenho experiência nessa área, de vários casos, para poder falar o efeito que isso dá na personalidade. A gente só sabe que aqui na Cognópolis tem casos assim, né? Tem. Agora, pela lógica, a gente pode inferir que depende do caso. Porque depende, se o nome ele foi positivo, pode ser que ajude. Se o nome foi uma história negativa, pode ser que ajude também, mas aí a pessoa tem que saber lidar com aquilo e fazer diferente. Então, vai depender também de um caso, né? Não tem uma regra para isso. Porque no passado tiveram vários Bin Ladens e Hitlers e Mussolinis, mas com nomes mais comuns. Exatamente, né? Joãozinho, Maria, então, né? E aí, realmente, claro. Muito bem. Teoriologia, página 2. Pode explicar a teoria da antroponímia? A antroponímia é uma especialidade da onomasticologia e que estuda justamente essa condição de dar nomes, as origens dos nomes, os históricos dos nomes, significado do nome, é isso daí. Agora, já que o colega fez aquela pergunta, vamos devolver... Então, a genealogia que o povo estuda, né, das famílias, das árvores genealógicas, tem um pouco relação com isso. Agora, já que ele fez essa pergunta de alusão de possível retrovida, vamos volver para a Cici. A Cici é um estudo de cobaia. É uma cobaia. Cici, esse nome mudou sua maneira de ser, te afetou de alguma maneira ou você acha que não? Tem que pensar antes da conscienciologia também. Não, eu acho que não. Acho que não mudou, não. E aí a evocação foi positiva, apesar da história dela ser bem dramática, né? Então, eu não sei... Não mudou meu jeito de ser. Não teve nenhuma força nesse sentido. Eu custei a entender que também era o nome de uma pessoa conhecida, assim, desse jeito, né? E singular, porque não existem muitas Cicis. Porque, por exemplo, Rainha Maria tem de um monte. Maria Tereza, Maria Vitória... Mas Cici não, né? E até nos lugares que eu ia era sempre a única, né? Então é um nome que sempre grava, né? Sempre, porque é um único nome diferente, então difícil se misturar no meio dos outros. Nunca tive aluno chamado Cici. Nem eu. Mas não, eu só conheço a Cici. Agora, você sabe que eu conheço outra Cici? Você conhece? Eu conheço outra Cici, interessante isso, né? E eu estava pensando aqui, eu até estava lendo o nome famoso Pesa, né? E talvez até tenha a energia que se coloca, a impressão que se coloca. Porque quando meus pais escolheram, foi quando eles assistiram o filme. E o filme é uma abordagem super romântica, positiva, alegre. Então, eu não sei se já foi passado dessa maneira, né? Então, não veio com uma carga negativa. A história foi contada por esse viés. Por esse viés. Então, sempre que perguntava, acho que já evocava de uma forma mais leve. Quando eu fui estudar e que eu vi o peso da história dela,
mesmo sentindo todo aquele peso, a maneira com que eu ia lendo também era, até dessa nossa postura mais assistencial, mas tinha também essa outra forma que eu peguei do começo, a leitura que eu tinha sobre ela. Então, era muito mais de reciclagem, de como poderia modificar aquilo, o que teria feito, o que poderia ter feito diferente. Então, assim, não teve esse peso, sabe? Bom. É diferente. Em inglês, sabe o que é o significado de cis em inglês? Então, tem esse aspecto também, né? Bimba, assim, é menina alegre, né? É menina alegre. Cici. Bichinha nova. Cici. Menina alegre. E tem um amigo nosso aqui da Conscienciologia, e isso é gostoso. Isso eu sempre achei gostoso. Eu sempre fui mais alegre mesmo, né? E toda vez que ele me encontrava, ele falava, se sentindo muito bem. Então, se eu estava ficando para baixo, ele falava assim para mim, eu já levantava meu astral. Né? Então, tem algumas coisas positivas. Porque é interessante essa questão. A Lady Gaga canta a música, ela fala assim, né? I will be crucified for you, Cici. Ah, tá. Ela vai ser crucificada pela gay, pela bimba, pela bicha. Agora, a questão do significado dos nomes é interessante, né? Então, assim, alguns exemplos que eu lembrei aqui. Letícia, que é alegria, né? Patrícia, amiga de todos. Então, é interessante ver se o nome combina com a personalidade ou se é um motivo de reciclagem, né? Você está falando, eu nunca tive curiosidade de procurar o significado de Mabel. Então, eu estava lendo aqui. Realmente é inglês. É inglês. O que significa, Mabel? Amável. Vem de amabilis. Que quer porque dizer... em francês também seria Mabel, né? Mabel, A variante Mabella foi encontrada na Inglaterra por volta do século XII, enquanto Mabel a partir do século XVI. Você que é da etimologia, eu nunca tive curiosidade. Nunca tinha me interessado. Que engraçado. Foi revivido no século XIX através de um romance. O Herdeiro de Radcliffe, escrito em 1854. Vale a pena você procurar esse romance, né? Romance, né? Eu realmente nunca fui buscar a origem do meu nome. Eu fiz tanta etimologia. Não, eu estudo a vida inteira e nunca fiz isso. Fobiologia, página 2. Pode explicar sobre a ressexofobia pela mudança de nome? Então, o medo da reciclagem pela mudança de nome. Deixa eu ver um exemplo. Pode ser isso, né? O nome trazer embutido alguma necessidade de reciclagem. A pessoa tem dificuldade de lidar com aquilo, ela prefere mudar o nome, que não tem que pensar, né, naquele assunto. Pode ser. Hominologia, página 3, última linha. Pode definir o Homo sapiens binômicos? É de 2 nomes. É exatamente o que é o texto seu aqui. Se for técnico... Isso foi até sugerido pela equipe da Enciclosapiens. Professora Kátia, o que você diz a respeito da pessoa que chama as outras pessoas e coisas no diminutivo, como fazia o poeta Vinícius de Moraes? Olha, às vezes pode ser uma questão carinhosa, né? Uma abordagem carinhosa. Agora, tem pessoas que se incomodam, né, com o tempo de terem apelidos no diminutivo. Porque às vezes pode ser pejorativo, aí depende da intenção de quem chama, né? Mas às vezes não é. Uma vez eu vi um caso assim, muito amoroso de uma família, que a mãe falava assim, o Juninho. E eu não conhecia o Juninho, nunca tinha visto o Juninho na vida. Não, mas o Juninho, porque aí o Juninho chega. O Juninho quase tinha 1,90 m, sabe? Era um homem formado, era muito engraçado. E ela continuava chamando ele de Juninho. Ele falava assim, você está vendo a minha mãe? Ele não gostava. Como é que ela me chama de Juninho, né? Às vezes a pessoa se incomoda, mas às vezes é o carinho. Mas às vezes é a mãe que não quer que o filho cresça também. Claro que é. O menino, 1,90 m, entendeu? E é Juninho. Isso aconteceu com meu irmão também. Ele é júnior e quando ele, depois dos 18 anos, ele chegou com a voz e já tinha engrossado a voz, eu não quero que me chame mais de júnior. Meu nome é Edivar. E aí ele foi forçando a gente a mudar o nome, até pela necessidade de se fazer homem na casa mesmo, sabe?
começou a incomodar. E a gente às vezes falava Juninho mesmo, né? Era mais Júnior, mas mesmo Júnior incomodou. Não é? Porque Júnior é o quê, né? O que é Júnior? Júnior é o mais novo. Não. É o mais novo dessa linhagem, né? Professora Kátia, gostaria de saber se a professora conhece um tipo de pesquisa para aprofundar o nome da pessoa. Sempre tive problema com meu nome, por ninguém ter ouvido antes. Aí ela fala, meu nome é Rinete. Exatamente, você tem que estudar, procurar as questões da antroponímia. Da antroponímia, né? Que é o estudo dos nomes. Agora, a questão de se ela entrar na internet, eu entrei aqui num minutinho. Sim, na internet tem muita coisa. É claro que a gente não pode acreditar em tudo que está na internet, teria que fazer um estudo mais aprofundado. Mas ela vai achar muita coisa nessa história. Ô, Kátia, e o pseudônimo? O que você acha do pseudônimo em relação a tudo isso que a gente estava falando? Eu acho que o pseudônimo tem que ver o contexto que a pessoa está, né? Então, vamos supor, a pessoa está num contexto político de ditadura, né? E, às vezes, tem que passar uma mensagem, se colocar o nome, pode dar problema até para quem vai receber a mensagem, né? Então, acho que tem aquele pseudônimo que é o da covardia, e eu acho que esse é anticosmoético. Do acobertamento. Do acobertamento, tudo. Mas tem que ver o outro que é da circunstância. O outro, às vezes, é de sobrevivência. Né? E dos males o menor. Né? Não é cosmoético, mas dos males o menor. Não, às vezes é o que dá para fazer naquele contexto evolutivo. E outra coisa, e a mudança? A mudança não. A evitação de um sobrenome que você tenha e você acha que é negativo e tira do seu nome. O que você acha disso? Eu acho que tem que fazer igual a Terezinha, a reconciliação, né? Porque não é por acaso que a pessoa está naquela família e recebeu aquele sobrenome. Porque às vezes ela tem que estudar, né? Não é? Porque às vezes eu vejo uma repulsa. Aí não me fala dessa gente. E é o sobrenome, né? Porque a gente às vezes tem, às vezes não, o sobrenome da mãe e o sobrenome do pai. E às vezes as famílias são até brigadas. Isso. Então também tem que ver isso. E não é por aí, né? Daí você nega aquele sobrenome. Não adianta. Não adianta. Evolutivamente falando, vai ter que alguma hora encarar. Né? A pessoa está lá dentro de qualquer maneira, né? Não tem como você fugir porque você está negando o nome. Aqui você coloca o sinergismo, nome, contexto familiar, né, professora Kátia? Exatamente. É isso, né? É. Mas teria aquele envolvimento, eu fiquei avaliando sobre a questão que, mesmo que a pessoa queira negar, né? Por exemplo, na minha família, né? Praticamente nós somos em 8. Né? Os 6 irmãos, nós temos todos nomes religiosos, de santo, de santa, né? E 2 de político, assim. Até uns políticos falidos, vou dizer um exemplo. Né? E mesmo que não queira, né, acho que gera alguma responsabilidade para a família em si, né? Porque como que vai negar, né? Se a pessoa tem aquele nome, se os pais colocaram, qual é o envolvimento? Eu fico avaliando dos pais com o filho. No caso, quando ele coloca um nome assim, ele tem um contexto ali, não tem? Tem um contexto. Às vezes tem até um para-contexto, um retro-contexto. Porque eu até falei, eu dei o exemplo, né, quando a minha filha, eu tinha escolhido o nome dela, Francine, né, para ser o nome dela. No momento que ela nasceu, o anestesista perguntou assim, que foi até interessante, porque naquela noite ela foi a primeira menina a nascer ali no hospital, ela nasceu lá no Rio Grande do Sul, né? E daí ele falou assim, nasceu a primeira princesa da noite, qual é o nome dela? E eu falei, Camila. Isso eu achei o máximo. É engraçado essa história. Engraçado essa história. É muito engraçado. E isso eu levo assim para pensar, como que eu dei esse nome para ela, né? Assim, de certa forma, assim, será que a consciência mesmo ela já não traz assim uma força, uma energia? Você sabe que meus pais, uma vez a gente conversou sobre o meu nome. E o meu pai falou assim para mim, Mabel, eu não sei por que eu coloquei esse nome para você. Você é tão mais cara de Mabel do que o seu nome original, né? E ele falou assim, bobagem, poderia ter colocado Mabel. Mas eu falei, pai, você nunca imaginava o nome Mabel iria? De repente... Ele falou, não, é claro que não. Mas ele estava mesmo repensando como é que ele chegou no meu nome e o que aconteceu com aquilo. E ele chegou à conclusão que não, que eu tinha mais cara desse outro nome
do que do meu nome original. Enfim, mas é o que aconteceu com você, né? A sua filha nasceu e naquela hora veio a força da Camila. A Camila foi mais forte do que o nome que você desejava, né? Do nome dela, né? Que bom que ela gosta, né? Porque eu sou o oposto, né? A mãe que não gosta do nome e o filho que gosta do nome, né? Então, certamente deve ter alguma influência, né, da consciência naquele momento que ela chega. Eu penso, né, que deve ter acontecido, porque pela essa experiência que eu tive, né? Não, eu acho que tem. Tem, como diz a Kátia, a questão dos amparadores naquele momento também que inspiram os pais, né? Muito bem, gente. Mais alguma pergunta? Tudo bem? Então, nós estamos chegando ao final da nossa tertúlia. A gente agradece a professora Kátia, aos tertulianos, aos teletertulianos. Muito obrigada. Vamos passar para os nossos avisos e até amanhã. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 9 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 38 perguntas respondidas online. Hoje teremos um recado. Assiste com um acoplamentário. Boa tarde a todos. O CAEC convida a todos vocês a participar, no período de 24 a 26 de junho, do acoplamentário temático Hortoconviviologia. Os EPICONs responsáveis são a Miriam Sanches, Everaldo Bergonzini e Alexander Steiner. O laboratório acoplamentário é aquele laboratório grupal e multidimensional, tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e os atributos conscienciais. Contamos com sua presença. Para amanhã, teremos o verbete Retrovida Crítica, especialidade Holobiografologia, e o verbetógrafo, professor Pedro Fernandes. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.